Agora você quer discordar de mim? Depois de concordar? É assim, eu vejo essa teoria da referência direta do Kripke como também uma mudança de paradigma, assim. A gente tinha uma influência muito grande, né, no século XX, no começo, e acho que no 18 também, no 19, do idealismo, né? Com Berkeley, com você acha que chamam de idealismo transcendental, é uma coisa assim do Kant. Vários filósofos, quem mais? Você tinha mencionado O Nietzsche. O próprio Russell você consideraria nessa mesma linha. E até o Russell, como ele tem a ideia de que o nosso acesso à realidade se daria por meio conceituais ou coisa do tipo, e a gente, conhecimento por acquaintance, como ele chama, a gente teria só sobre poucas coisas e nunca, vamos dizer assim, dos objetos em si, né? Mas só dos dados do sentido, né? A maneira como eu percebo um objeto e não o objeto mesmo. Eu não tenho acesso direto a isso. Poderia se chamar o Russell, incluir assim, de um modo geral, né? Ele acho que defende um monismo neutro, mas ainda assim, por essas outras teses dele, a gente pode colocar no balaio do idealismo. E acho que o Kripke é uma... Eu não sei se é um paradigma, eu não conheço tanto história da filosofia para falar isso. Mas que é algo que parecia ser, antes do Kripke, muito mais defendido do que é hoje. Né? E essa ideia da referência direta, que a gente tem contato direto com objetos, e os nomes referem diretamente, sem nenhum vidro, digamos assim, conceitual, que certo intermédio. Intermedia Então. a nossa relação com o mundo, que eu acho que é uma mudança importante, ainda mais considerando a maneira pela qual o Kripke faz isso, que é apelando para as nossas intuições, dando exemplos super simples e argumentos bem poderosos. Você não é discordador que o Kripke é um anti-idealista? Agora você já está concordando. Eu não estou concordando. Mas o ponto, então, seria que o idealismo acha que a gente tem uma gama de conceitos e a gente usa eles como ferramenta para acessar a realidade. Então a gente só conhece a realidade indiretamente. E você acha que o Kripke quebra com isso porque, pela teoria dele, a gente passa a ter a possibilidade de entender que a gente tem conhecimento direto sobre os objetos. Isso? Eu discordo um pouco. Agora estou com medo. Porque eu acho que é importante a gente conseguir ter clareza entre qual a teoria a separação entre a teoria do Kripke e as consequências da teoria dele. A teoria do Kripke, no nível básico da coisa, ela é linguística e não sobre epistemologia. E eu brinco que como eu entendo o Kripke, eu falo que a referência é direta, mas o conhecimento é curto. Porque para a gente ter conhecimento linguístico, ser um falante de uma língua integrado num grupo, a gente precisa, na verdade, muito pouco conhecimento sobre o objeto.
Então a gente se refere diretamente ao objeto, sim, mas isso não quer dizer que a gente saiba sobre o objeto muitas coisas, ou tenha um acesso direto de tal modo que a gente saiba propriedades essenciais desse objeto, só por conseguir nomear ele. Eu acho que, na verdade, os exemplos de contingente a priori mostram o contrário disso, que só de a gente ter conhecimento, como o caso do batizador do metro, ele tinha apenas conhecimento de uma verdade contingente, de que a barra S em T0 tinha 1 metro. E mesmo assim, a partir daquele batismo, ele conseguia usar e falar sobre o metro, usando o termo metro, para se referir a uma medida abstrata. Então, a quantidade de conhecimento que a gente tem que ter para ser um falante da língua é bastante reduzida na teoria do CRIP. E eu acho que isso é importante. Se isso não fosse o caso, seria difícil de explicar descobertas da ciência, por exemplo. Porque a gente conversa sobre água desde muito tempo, muito antes de 1700, e só depois que a gente foi descobrir que ela é H2O. E parece muito importante, é uma propriedade muito importante da água, ela ser H2O. Tanto que na nossa intuição, a gente não consegue dizer que um outro elemento seria água. Então, nesse ponto, sim, você tem razão, a gente não para o CRIP, né? A gente não precisa conhecer nenhuma, digamos, propriedade identificadora, ou a gente simplesmente não precisa saber identificar um objeto para falar sobre ele. Então vamos concordar de novo. Ele acha que nomes não se conectam aos seus referentes por meio de conceitos. Esse é um ponto. E a gente também não precisa saber identificar um objeto para falar sobre ele. Ele dá o exemplo do Feynman, que, assim, você perguntar para alguém, você conhece o Feynman? Aí a pessoa falar, sim, eu sei que é um físico. Né? Tipo, isso não é nem uma descrição definida, não identifica o Feynman. Um físico se aplica a uma galera, né? Não só ao Feynman. É diferente, sei lá, se pergunta o Einstein, você pode saber, o criador, o cara que inventou, digamos assim, a teoria da relatividade. Aí você já teria digamos, condições de identificar de alguma maneira única, né? Unicamente o Einstein. Mas suponha que, eu sei que vocês sabem muito sobre o Feynman, mas suponha que você não soubesse nada sobre o Feynman. Não soubesse soubesse apenas que ele é um físico. Isso não te ajuda em nada. Sei lá, se você visse o Feynman na rua, você não ia saber que era ele. Falar, olá, o Feynman. Mas, ainda assim, você consegue usar o nome. E o nome, ele chega até aquele objeto por meio do que chama de, como é? Corrente histórica. Corrente histórica causal. Teve uma palestra que ele deu no ano passado em Londres, ele falou que realmente não gosta. Eu não sei se foi a primeira vez, eu acho que não, mas foi lá que eu vi. Ele falou que não gosta do termo teoria causal da referência. Primeiro, porque ele fala que não é uma teoria. Segundo, que causalidade é algo que não precisa para referência. E terceiro, que algumas pessoas trazem como cadeia causal. Ele fala que também cadeia não é bom, porque não dá a ideia assim, como se chamaria isso? Não uso É uma social. rede, né?
Mas o caráter social, não dá ideia do caráter social da linguagem e dos nomes. Daí o nome bom seria rede causal, uma coisa assim, ou corrente causal. Eu também achei bom porque cada vez que o nome é passado para frente, digamos, cada vez que uma pessoa aprende o nome, você junta ali um novo elo da corrente. E aí a corrente ainda ela está conectada no começo lá ao batismo da coisa a qual o nome refere. Mas eu acho importante a gente destacar, além do que o Gustavinho explicou agora, que de fato é importante a gente manter em mente a importância social nessa cadeia. O que eu quero dizer com isso? O falante, esse novo elo, se ele souber que o Feynman é um físico, ele já consegue articular sentenças com significado e usar satisfatoriamente o nome Feynman. Beleza. O que ele precisa para isso? Ele precisa ter a intenção de usar esse nome, assim como seja lá quem for de quem ele ouviu isso, o nome Feynman primeiro. E isso é bastante importante porque há casos em que isso falha, como é o caso de Madagascar. Na época das caravelas ainda, não sei se isso é só conto da carochinha ou isso historicamente aconteceu, mas os portugueses navegavam pela África e, conversando com os nativos, eles entenderam que Madagascar se referia à ilha, quando na verdade para os nativos Madagascar era uma parte do continente africano. Só que como os portugueses entenderam que era a ilha, eles voltaram para a Europa e espalharam essa notícia. Até um ponto em que a maior parte da comunidade linguística queria se referir a Madagascar, apontando para a ilha. E quando isso aconteceu o shift, a mudança do referente do nome. Conta o caso do canguru, que é bom. Falando em história da carochinha, nosso amigo Luiz Arthur deu esse exemplo. Linguístico. Mandar um abraço para o Luiz Arthur, um dos maiores linguistas do Brasil. Ele contou esse caso do canguru. Né, acho que não importa se a história é verdadeira ou não, a história é boa. Os ingleses chegaram na Austrália, viram aquele bicho com cabeça de rato, rabo enorme, que não andava, pulava. Uma coisa estranhíssima, né, para eles, assim. Eu imagino que fosse, pelo menos. E aí perguntaram, né, o que é isso aqui? Qual o nome desse bicho, dessa coisa? Daí os nativos falaram, né, kangaroo. Eu não sei qual foi não era bem a palavra, assim. O fim das contas é que o que eles falaram, não é que eles estavam falando o nome desse bicho, nós não estávamos respondendo a pergunta. Canguru é o nome desse bicho. Porque os nativos não falavam inglês. Então... Daí parece que canguru, na língua desses nativos, queria dizer, eu não estou entendendo bolhufas do que você está falando. Eu entendo nada, alguma coisa assim, canguru, eu entendo nada. Era algo do tipo. Mas acabou virando o nome do bicho, que a gente usa também, acho que é o mesmo no português e em várias línguas.